Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Até Ficar Frio. Eu sou o Kitamura e comigo tenho a Rimagi. Somos um casal otaku que gostam tanto de ver animes como de ler mangás e decidimos começar a gravar algumas conversas que temos entre nós. Achamos que possam ser interessantes, onde vamos discutir temas variados, tanto relacionado com anime e com mangá, assuntos atuais, de anime, tanto de anime como de mangá, como assuntos que possam suscitar discussões interessantes sobre tudo aquilo que gostamos, baseado na cultura japonesa de anime e mangá. Vamos dar início a este primeiro episódio, onde vamos falar da maior demografia, provavelmente, tanto de anime como de mangá, que é Shonen. Começamos com este tema, por ser talvez a demografia mais falada, mais vista em todo o mundo, mais lida também em todo o mundo. É também talvez o foco central da maioria das coisas que vemos hoje em dia, tanto eu como a Rimagi. Por isso achamos que seria interessante começarmos por aí e será também uma maneira de vocês começarem a conhecer-nos um pouco, os nossos gostos, quem nós somos e a partir daí, pronto, passaremos depois para outros assuntos mais complexos e diferentes. Mas pronto, hoje será a conversa sobre Shonen. Achamos que seria um bom tema para dar início então a este novo podcast, deste projeto também novo que é o Animangá. E com isto começamos então por, se calhar, ir às nossas origens e começo também a passar a palavra à Rimagi e falarmos aqui um pouco de como é que esta demografia, anime shonen e mangá shonen, fez parte da nossa infância, provavelmente animes só, mas... Sim, não tive nenhum contacto com mangás na minha infância. Sei que tu tiveste, mas eu não tive. Relativamente à minha infância, que é muito parecida à tua, porque temos apenas 11 meses de diferença, o primeiríssimo contacto foi Dragon Ball. Foi aquele anime que fez gerações ficarem coladas à televisão. Nós estávamos incluídos. Lembro-me perfeitamente de chegarmos à escola e estarmos a olhar para um canto do teto que tinha uma televisão lá pendurada e ficávamos ali babados. Lembro-me de irmos para o recreio fazer kamehamehas e coisas do género, mas se me perguntares o que é Dragon Ball, só me lembro assim em termos muito gerais, não me lembro nada da história. Pronto. Ou seja, tenho que ir rever, muito provavelmente, porque eu sei que gosto de algumas coisas que me recordo, mas não me lembro de praticamente nada. Certo. Imagino também que de um ponto de vista de uma rapariga, Dragon Ball na altura seria um fenómeno também diferente. Não, eu gostava imenso. Só que o meu problema é a minha memória. A minha memória não é grande coisa. Se eu te disser que também não me lembro muito de Navegantes da Lua, se calhar é sério que é verdade. E eram tantos ou mais episódios e aquilo repetia também vezes sem conta. Eu vi imensas vezes, mas também não me lembro muito bem. Portanto, o problema não é Dragon Ball em si, é a minha memória. Mas lembro-me que adorava. Gostava muito. E acho que me moldou muito, porque é um género que eu gosto, ainda hoje em dia. Sim, Dragon Ball, para mim foi igual, com a diferença que, apesar de ter má memória, normalmente em relação a coisas que vi, deixo já a nota para o futuro, não consigo às vezes ter boa memória de coisas que vi, mas Dragon Ball, talvez por ser aquele anime que fartou-se de repetir na televisão portuguesa, vezes sem conta, até tenho uma boa noção da história quase toda de Dragon Ball, pelo menos até à saga Buu, é quando pronto, acaba Dragon Ball Z. Por exemplo, Dragon Ball GT, apesar de ter também visto, não me lembro tão bem, porque só vi uma vez. Mas sim, acho que foi o maior anime nos anos 90, pelo menos em Portugal. Sem dúvida. Houve outras coisas. Vou-me sempre lembrar... Não, sim, vou-me sempre lembrar de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, em Portugal. Nunca vi. Toda a gente me diz e eu não me recordo nunca ter visto isso. E também já disseste que viste Genshin, também nunca vi.
Sim, o famoso Samurai X em Portugal. Passou-me ao lado essas maravilhas, passaram-me ao lado. Cavaleiros do Zodíaco nunca tive o prazer de ver, apesar de também já me terem dito que aquilo são lutas que explicam ao detalhe e depois param a meio da luta para explicar o golpe e coisas assim. Portanto, também nunca tive muito interesse, honestamente. Sim, sim. Cavaleiros do Zodíaco, para ser honesto, eu apanhei Cavaleiros do Zodíaco que era muito novo. Muito antes até provavelmente Dragon Ball bater, a sério. E não é que eu considero Cavaleiros do Zodíaco um bom anime ou algo do género, mas nunca me apelou. E mesmo na altura via Cavaleiros do Zodíaco e achava, até eu sendo criança, achava que aquilo era demasiado para mim, talvez por não perceber a mitologia que estava por trás e os deuses e essas coisas todas. Só mais tarde, eventualmente, que comecei a perceber o valor de Cavaleiros do Zodíaco e aí já não passava na televisão sequer. Mas Sim, sim, na altura tínhamos esse problema. Ou vias ou não vias. Nem sequer tinhas os 7 dias para voltar atrás na televisão. sim, havia essa limitação. Era aquela correria, não me esqueço de sair da escola, ainda estava na primária, sair a correr da escola para chegar a casa a tempo de ver os episódios de Dragon Ball. E também, mais tarde, depois também os episódios de Samurai X, provavelmente estava no quarto ano, algo do género, e saía da escola e vinha para casa, dava no Batatune. A mim, pronto, tirando Dragon Ball, o que mais me marcou, porque era que acabei por apanhar aquela parte que eu acho que dava no Panda, se não me engano, que era os Beyblades e os Digimons, e eu gostava imenso e muito fruto de nostalgia, que eu hoje em dia já não consigo ver tanto esse género, mas pronto, para mim foi os Beyblade, o Digimon, o Pokémon, não tanto. Eu gostava dos jogos, mas não gostava tanto do anime. Digimon era muito melhor para mim. Tanto que eu revi recentemente aqueles filmes, revi, não, vi pela primeira vez, aqueles filmes que eles fizeram com eles mais crescidos. Mas Beyblade, por exemplo, e o Digimon têm as minhas primeiras paixões, as minhas primeiras crushes. Mas pronto, foram esses. E o Yu-Gi-Oh! Também gostava. Apesar de nunca ter conseguido seguir, porque aquilo dava horas que eu, pronto, não. E eram muitos episódios. Mas também gostava muito, até porque tinha a vertente de cartas, que eu até gosto de cartas e de jogos de cartas. Mas pronto, ou seja, foram mais acriançados do que os teus. Eram. Não, não, eu acho que até é engraçado porque isso foi uma evolução, porque pronto, aqueles que falámos antes, acho que foi mais a nossa escola primária. Depois ainda apanhámos um bocado de Dragon Ball Z mesmo mais tarde, mas já não era a mesma coisa. E o que nós apanhámos foi aquele boom, um boom diferente de anime em Portugal, que acho que veio muito a cavalo no fenómeno do Pokémon, que foi começarem a lançar animes shonen, mas um anime shonen mais infantil. E aí entra todos aqueles que disseste: Yu-Gi-Oh!, Digimon, Beyblade, o próprio Pokémon. Houve essa evolução interessante que foi passarmos de animes um bocadinho mais sérios, tipo Dragon Ball. Que pronto, apesar de não ser muito sério, é mais sério do que tu a Mas dizeste que acabámos de dizer. O Kenshin era mais O sério. Samurai X, sim, o Rurouni Kenshin, também mais sério. O próprio Saint Seiya, os Cavaleiros de Zodíaco, também muito mais sério. E depois houve esta transição, mas também veio muito com a coisa, com o hype de todo o merchandising que houve à volta de Pokémon, de Digimon, de Sim. Beyblade, havia um conjunto de. Ainda me lembro. Ainda hoje bate. Sim, O sim. Pokémon continua, o Beyblade continua, todos eles continuam. O Yu-Gi-Oh! Igual, já nem sei em quantas temporadas vai, portanto é uma coisa que faz parte. Eventualmente as novas gerações veem estes novos e é estes que eles conhecem. E é sempre válido porque é um anime que tem sempre aquelas lições de equipa, as lições de não sermos egoístas, de ajudarmos uns aos outros. Tem sempre esse tipo de lições que acaba por ser importante para aquelas idades. Sim, funciona bem. E, e acho que foi interessante que a nossa geração apanhou literalmente o nascimento do que é animes, muito fortemente guiado pelos shonens. Podíamos
falar de outros géneros, porque havia outras coisas a passar, mas como o famoso Evangelion, mas esse eu só acabei por ver mais tarde, eventualmente apanhava uma coisa ou outra na SIC Radical. Se não me engano, lembro-me que Cardcaptor Sakura também passava na SIC Radical. Esse, por acaso, não sei se era na SIC, mas no Panda passava, acho eu. E havia também aqueles animes, não são bem shonen, mas também estão ali um bocado com esse, que era o famoso Doraemon e o Ninja Tori. Sim, por acaso não sei como é que ele se classifica. Mas também é um género. O Doraemon ainda vai antes destes todos. O Doraemon está numa revista mesmo para miúdos muito mais novos do que o Shonen, que já abrange adolescentes, entre aspas. Mas o Doraemon continua a ser um clássico e qualquer um pode ver porque é muito bom. Depois aqui avançando um bocado no tempo, eu sou honesto e não tenho muito a dizer, provavelmente, que acompanhava estas coisas todas. Depois passei para o secundário, tive uma mudança de turma, tive outros hobbies diferentes e acabei por Sim, desligar um bocado. eu tenho antes que tive um fenómeno no quarto ano com uma colega minha, não me perguntes porquê, nem faço ideia de como é que aconteceu, que foi o Lost Universe, a imitar o Star Wars. Não é bem imitar, mas tem muitas ideias particulares, tanto que tem umas espadas assim mais parecidas aos sabres de luz. E, e aquilo eu adorava. O traço é muito parecido aos animes dos anos 90, assim mais sérios. Não era muito sério porque aquilo era de comédia. Não chegava a ser o Outlaw Star. Esse aí já é outro nível. Eu vi depois mais tarde. Acho que passou no Animax, não tenho a certeza. E, e esse, ou seja, eu nunca vi Star Wars na minha vida, até recentemente, até há uns anos atrás. E aquele eu adorei, apesar de ter muito pouco contacto com ficção científica. Pá, não sei o que é que deu à Panda para meter aquele. Nem sei se fez sucesso, eu diria que não. Que aquele tinha poucos episódios, tinha 20 e poucos. E foi incrível. E mais tarde revi. Quando eu voltei a ver anime, no secundário, fui procurá-lo para rever. Portanto, sim, tive como tu, muito tempo parado, e depois voltei a rever. Antes do secundário, certo? Eu voltei a rever no 10º, ou seja, eu comecei a ver anime outra vez, a sério, entre o 10º e o 11º. Mas fizeste uma pausa em que anos, mais ou menos? Fiz uma. Opa, vamos lá ver. Eu até o 7º, 8º e nono eu papava muitas coisas do Panda, portanto, tecnicamente, eu nunca parei assim Sim, muito. era isso que eu estava a dizer. Eu acabei mesmo de fazer uma pausa. Não, eu não. Lembro-me que não acompanhava nada nessas alturas. Aliás, no secundário, sendo honesto, das coisas que mais fazia na altura era ler cómics. Foi uma altura que apanhei muito banda desenhada americana. E comecei a ler muitas coisas de banda desenhada americana. Comecei também a ver algumas séries americanas e afastei-me um bocado de anime. Mas daí eu também estar a fazer a transição para que era para também perceber o teu secundário como é que foi, a nível pelo menos de shonen. Portanto, o meu secundário, já não me lembro se foi no 10º, se foi no 11º. Eu acho que foi no 11º, mas também não quero mentir. Houve um verão que eu, não sei, deu-me para começar a pesquisar porque estava super aborrecida. E comecei a pesquisar. E comecei a pesquisar estas coisas do meu passado. Este Lost Universe e outras coisas. E acabei por ir dar Prince of Tennis. Fui parar a Inuyasha, que é um shonen, mas é aquele shonen que está ali a roçar os sons. Mas é um shonen, na verdade. E quando percebi que o anime não tinha adaptado tudo, foi aí que eu comecei a ir para mangás. Comecei a ler e a devorar imensa coisa. E depois alguém disse-me: tens que ver Naruto. E desde então que, pronto, Naruto foi a minha porta de entrada. Quando eu consegui acompanhar Naruto até onde já estava, comecei o One Piece. Também no secundário. O One Piece já foi no secundário. Ok. Então tiveste aí uma iniciação logo aos Foi- grandes shonens das últimas 2 décadas. Sim, ainda tentei Bleach, mas Bleach já não me lembro quando é que tentei. Bleach não me apelou tanto, mas Naruto foi tipo, estrondoso para mim. Foi o primeiro. Já não me lembro quem é que me recomendou, mas disse-me que eu ia gostar. Se andava a ver outras coisas, ia gostar. Portanto, eu iniciei Naruto. Eu vi fillers, tudo. Eu vi tudo.
talvez por isso é que enjoei mais tarde. E depois iniciei o One Piece e pá, até hoje, não é? Portanto, Sim. acho que vou estar caquética e o One Piece ainda anda aí. Mas posso dizer-te que é o meu anime favorito, portanto, Certo. tu já sabes disso. Sim, eu se calhar fazia, era só aqui uma pausa antes de saltarmos, se calhar depois, para quando eu também comecei a ver esse shonen, Força. que já foi na faculdade, e ia mencionar só um tópicozinho que é engraçado, porque temos estado aqui a falar de animes e isto é sobre animes e mangás, mas infelizmente na altura não havia assim mangás traduzidos em português, também não havia em inglês disponível para comprar nas lojas, não havia lojas online como existem hoje em dia. Sim, nós somos millennials. Não, a nossa infância não. Foi quando começou a aparecer as primeiras lojas online, não era tão simples. Ahm, e a pergunta é se por acaso tiveste acesso na tua infância a mangás e se achas que isso se teria sido diferente se tivesse acesso a mangás nessa altura. Claro que teria. Pronto, sabes que eu adoro livros, sejam de espécies forem. Eu lia imenso, seja os cinco, o Clube das Chaves, tudo o que me aparecia à frente eu lia. Os meus pais não conhecem estes géneros, estas bandas desenhadas, seja de que tipo for, então nunca me iniciaram. Claro que, pronto, a Disney e essas coisas estavam presentes na minha vida, mas acho que era um fenómeno tão grande que era impossível não estar. Tudo o resto já passava ao lado e eles davam-me livros, mas eram livros que eles conheciam ou que ouviam falar ou que eram mais mainstream, como se diz. Hoje em dia já temos algumas coisas, cada vez mais editoras estão a aparecer no mercado, o que é excelente. A Devir é quem mais tem material para esta demografia e para jovens mais novos, rapazes e raparigas mais novos, e acho que, pá, quem me dera ter tido a sorte que esta geração tem, porque eu gosto mesmo muito e espero que eles também gostem, claro. Sim, na nossa altura. Eu pelo menos tive o outro lado que foi ah, adoro banda desenhada e desde cedo comecei a ler banda desenhada, principalmente o meu irmão mais velho tinha algumas coisas, Marvel principalmente. Ah, e por acaso, até aos dias de hoje não sei porquê, porque o meu irmão mais velho nunca foi de animes nem dessas coisas, mas começou a colecionar o mangá de Dragon Ball, aquela famosíssima versão portuguesa, Da Asa, da Ásia, exatamente, que nunca foi os concluída. volumes branquinhos. Ahm, e eu li o mangá todo de Dragon Ball todo até onde tinha, não consigo dizer qual era o volume até onde fui, que ainda ajudou mais a cimentar o meu gosto por Dragon Ball. Mas fora isso, só li os famosos que se diz hoje em dia cómics, para mim continua a ser banda desenhada. Mas li muito Homem-Aranha, li muito Avengers, Homem de Ferro, todos aqueles heróis que agora toda a gente conhece e que estão na berra, que na altura não estavam assim tão na berra. Quando a Devir fazia ainda cómics da Marvel. Cheguei a fazer uma outra coleção, fiz o Ultimate Spider-Man, fiz. Suponho que eram aqueles livrinhos fininhos. Eram os livrinhos filminhos que eu Que adorava. hoje em dia já nem se vende tanto, que agora fazem-se aquelas coleções mais compostas. Sim, mas saíam algumas vezes em jornais e revistas e coisas assim, algumas coleções, e eu acabei por fazer. Até porque a minha mãe na altura trabalhava numa bomba de gasolina e era fácil conseguir ter alguma dessas publicações. Bombas de gasolina, para quem não sabe, vendem jornais e revistas, quase como uma papelaria. Mas estranhamente eu gostava até na altura daqueles livrinhos fininhos, hoje em dia faz-me um bocado de confusão. Eu também partilho a mesma opinião, acho que teríamos tido uma infância mais rica se estivéssemos nesta geração atual, mas ao mesmo tempo não sei porque há tanta coisa disponível Ao hoje em dia mesmo que. tempo, quando começámos a ver, éramos grandes piratas e andávamos ali Certo. à procura de tudo o que havia. Sim, isso. É bom até agora para fazer a transição quando passamos para o mundo de faculdade ou quando começamos a ser adultos, ou young adults, como se diz, nos Estados Unidos da América. Que foi também um bocado quando acentuámos o nosso gosto por anime e mangá. E sim, eu foi quando voltei e foi engraçado porque entrei na faculdade e tinha alguns colegas meus que gostavam de mangá e de anime. Além de gostarem de jogos, pronto, curso de informática
é normal encontrar pessoas que gostem tanto de jogar como gostem de anime e outras coisas. E ao início desdenhava um bocado, apesar de gostar no passado, mas com o tempo essa influência fui absorvendo e fui começando a ter interesse em algumas coisas que eles viam. Estranhamente não comecei pelos shonens mais badalados à altura, que Os era Big Three. os Big Three, sim. Que eu nem fazia ideia que existiam os Big Three. Só que realmente, pronto, os Big Three eram tão grandes que era assim que se conhecia. Sim, não, eu lembro-me, por exemplo, tinha os meus colegas às vezes punham-se a ver episódios, tinha um episódio do One Piece, eles punham-se na sala de aula, abriam o portátil, tumba, bora ver do One Piece, bora ver Naruto, e eu ficava a olhar para aquilo, não percebia o apelo, sendo honesto na altura, mas ia apanhando, às vezes ficava com eles a ver e em vez de começar por esses, comecei por Full Metal, o Full Metal que saiu na altura, O antigo o antigo, 2003? Não, mais cedo. 2006, Mais tarde então? acho Ok. que sim, posso estar enganado. É possível. Eu sei que o outro é 2009 e eu não acabei o antigo porque depois começou o outro Uhum. e comecei a ver o outro e comecei também a ver Soul Eater, que era um que na altura estava na moda, e comecei por esses dois, não sei porque, acho que foi os temas em si. Gostei mais do que, sei lá, ninjas para mim, Naruto. Piratas então ainda me fazia muita confusão. Como assim? Japoneses, piratas, como é que isso funciona? E comecei por esses, mas depois a partir daí então assim abri as portas e comecei com Naruto. Naruto foi um grande vício. Também gramei com aqueles fillers todos até ao fim. Não sei porquê. É que nem sequer são bons. Só depois descobri o que eram fillers. Sim. Não, sabes qual é a melhor parte? Eu sabia que eram, mas estava naquela fase que eu queria ser completionist. Arrependi-me. Gostavas de ir até ao fim e dizer eu vi tudo. Sim, foi só estúpido. Hoje em dia é quase uma medalha de honra dizer que se conseguiu ver pelo menos a primeira fase de fillers do Naruto antes do Shippuden. Eu não tenho honra nenhuma, porque aquilo foi Foi muito muito tempo mau. perdido. Sim. Foi um- São 100 episódios, se não me engano. é algo do género. Eu sei que depois do género eu estava bem confuso assim, mas a história nunca mais avança. Eles estão aqui agora a fazer coisinhas. E foi ingenuidade, né? A primeira vez que fui a um fórum qualquer na internet E aprendeste e, o que e era um alguém filler. disse que pessoal saltem para o episódio X, ou acho que era saltar Saltem para para o o Shippuden. É Shippuden. para o Shippuden, é isso. Automaticamente que não estão a ver não nada de estão a novo. ver nada e eu já me faltava 2 ou 3 e eu pensei, Eu ok. acho que se a pessoa gosta realmente, vai gostar quando são side stories. Mas são 100. O meu problema é serem 100. Eu não me importo se que haja side stories de vez em quando, mas 100 é mesmo muito. Eu lembro-me que já estava ali a sofrer nos finais dos finais, mas consegui. E não tenho orgulho nisso. E foi isso que arruinou um bocado a minha experiência com o Naruto. Já falei disso contigo várias vezes. Que foi durante o Shippuden, como eles tinham aquele processo de estamos a apanhar quase o mangá, temos de dar tempo, mete agora fillers aqui e fillers acolá. Já me estava a irritar profundamente, mesmo muito, porque eu deixei de ter tolerância aos fillers. Se calhar por causa de ter feito completionist no 100. Pronto. E uma coisa levou à outra e eu deixei de ver o anime e passei a ler o mangá exclusivamente. E pá, tenho pena porque Naruto até tinha coisas muito fixe, a banda sonora é muito boa, a animação também é porreira, mas eu já não estava a conseguir lidar com o facto de às vezes ter que gramar com fillers, já não estava a conseguir. Certo. Tem esse problema, mas e depois no fim, para o final do Shippuden também a coisa não melhora muito. Sim, vamos deixar essa parte de lado. Certo. Porque, como tudo na vida, e já falámos disso várias vezes, os mangás, como são feitos semanalmente, apesar de às vezes as pessoas terem um end goal, às vezes têm, ok, o meu final vai ser assim, mas passam-se 5 anos ou 6 anos desde que começa até ao final e muita coisa acontece, personagens que aparecem que ele nunca tinha pensado se calhar pôr, e as coisas mudam, e às vezes não sai direito ou não sai. Nem sempre é épico os finais. Eu acho, e agora falando assim do género de shonen e até fazendo uma análise, acho que tem muito a ver com a maldição de um shonen ficar muito, muito famoso. Pelo menos naquela altura, e One Piece é um exemplo disso, Bleach é um exemplo disso, Naruto é um exemplo disso.
os Big Three, que é eles terem sido arrastados e estendidos e Sim. existem várias É engraçado histórias que dos agora editores. os novos não são. Não são. Se calhar Já lá aprenderam. já lá vamos chegar, mas sim, hoje em dia é diferente, mas acho que também tem a ver com o público, com o próprio público. Mas é engraçado também nessa altura, e agora se calhar para dar aqui a passagem para outros géneros de shonen, foi nessa altura também que começámos a descobrir outro tipo de animes, começámos a ver outras coisas, outras demografias, mas mesmo dentro do shonen, eu falo por mim pelo menos, houve um outro género de shonen que me agarrou muito e ainda hoje agarra e está par a par com o que se pode chamar de Battle Shonen, que é os shonens de desporto. Sim. Sou mega fã também. Mas cá está, desde o Capitão de Tsubasa que eu sou, portanto, foi simplesmente não sabia que tinha a paixão na altura, apesar de saber que a tinha. Quando comecei realmente a ver mais e mais, comecei a perceber que realmente gosto. Já tínhamos falado do Prince of Tennis também. Prince of Tennis, IQ, Kuroko veio depois. Eu tive alguma reticência a ver Kuroko, porque as pessoas diziam que era muito bom, então o hype às vezes a pessoa fica um bocado atrás relativamente ao hype, mas depois lá cheguei a ver Kuroko, é bom, acho que não é extraordinário, mas é bom. IQ para mim é mesmo espetacular. Vi aquele do Pedal, E o Amushi no Pedal. exatamente, nunca sei o nome. O que é que eu vi mais? Um rip-off daquele outro anime de Sim, nunca ciclismo vi. chamado Overdrive, que Não, para esse- mim é 10 vezes melhor que o Amushi no Pedal, mas infelizmente o Depende- Amushi no Pedal é que teve o hype. Estás a que falar fama. em termos de desporto ou estás a falar em termos de história? É porque é tal questão. As histórias são iguais, até o primeiro arco é exatamente o mesmo nos dois animes. Mas o outro é adulto, certo? Não. É um rapaz numa escola, só que Eu não pensei que é. estavas a falar daquele que eles são adultos. Há um anime de ciclismo que eles são adultos, certo? Pensava. Não sei, não conheço. Só Que é esse, conheço então? Overdrive. Eu sei que isso primeiro, é uma das coisas que nos animes de desporto eu acho que é espetacular e até hoje em dia eu acho que é mesmo muito bom, que é aprendermos mais sobre um outro desporto do que não só o futebol, que é aquilo que toda a gente vê em Portugal. Eu não sabia de desporto, portanto, qualquer coisa é melhor do que nada. Eu hoje em dia vejo grandes slams à pala do Prince of Tennis, porque eu gostei tanto que aprendi os conceitos, aprendi as coisas e depois comecei pronto, alguns que passam na televisão eu já vou vendo. Portanto, sim. Nesse aspecto posso dizer que, e em relação a animes de desporto, a Hajime no Ippo, para mim, provavelmente Nunca está vi. no meu top. Tanto anime como mangá são espetaculares. O mangá ainda continua hoje em dia. Tento fazer para de vez em quando ler um bocadinho, mas tenho para aí 300 ou 400 capítulos de atraso. Aprendi muito sobre boxe e até comecei a ver boxe na altura por causa disso. Major, vi do início ao fim. Sim, eu ia Todas dizer as que vi o temporadas. Diamond. Não é esse. Eu não cheguei a ver Por acaso esse. gosto mais de Major, Major, desculpa. porque acho que como tem o crescimento do personagem até adulto, ficou muito, muito bem feito. E poucos animes fazem isso, acompanhar o personagem até ele chegar a ser profissional na Major League na América. Aprendi muito sobre beisebol, infelizmente é um desporto, não acho muita piada na realidade. No anime tem muito mais drama. Mas havia outras coisas a nível de desporto. O iShield 21 foi muito divertido também. Uhum. Mas em geral, depois pronto, vem Kuroko no Basket. Sim. Recentemente vimos aquele do futebol do Aonuashi. Há pronto, esse aí é quase. É difícil de ver o anime. O mangá é uma obra-prima, que é Slam Dunk. Infelizmente o anime, eu só tenho a dizer, um anime que demora 18 episódios a fazer um jogo de basquete. Consegue estar quase ao nível dos super campeões ou do Capitão Tsubasa. Acredito que sim. É muito doloroso e hoje em dia não recomendo verem o anime. Mas nós tivemos uma temporada da IQ que foi um jogo. Mas Foi 11 episódios. muito bem feito. O Slam Dunk é aquele anime que chega ao ponto de repetir a mesma jogada, a mesma animação, num segundo momento. Pensei que E estavas num só a terceiro falar. momento. Não, é
do processo de 18 episódios, um jogo. Não, era tipo. É como Captain Tsubasa. Às vezes sim, as jogadas aquilo eram repetidas e tu sim. vias claramente reutilizaram a animação. Aquilo era sempre os gajos a correr no meio. Exatamente. Aquele- O campo a passar como se... Sim, depois havia sempre um que deslizava e o Tsubasa conseguia sempre passar por cima. Eram sempre as mesmas Depois cenas. alguém fala e depois volta a mostrar eles a correr outra vez. Depois Sempre. alguém pensa e volta. Slam Dunk é igual. O mangá é assim, mas como é muito mais dinâmico Ok. e lê-se muito mais rápido. E Slam Dunk acho que foi provavelmente o mangá que introduziu esse conceito de está a acontecer um jogo e está a passar pelos pensamentos de toda a gente. Depois em Ok. Croco no básico eles usam a mesma coisa, mas muito mais fluido. E temos um estúdio como a Production IG que fez um anime espetacular. Depois como que também continua o mesmo trabalho em Haikyuu. Uhum. Mas Slam Dunk, o mangá, é espetacular. O anime não recomendo. E foi um dos que eu vi o anime todo. Gostei bastante. Depois fui ler o mangá, ainda gostei mais. Aí depois houve uma altura que tentei rever o anime e morri na praia. Sim, já ouvi muita gente dizer que Slam Dunk é o mangá de desporto provavelmente melhor que já foi feito. Como eu nunca li, para mim é IQ. Eu tenho o sentimento que no fim Haikyuu vai ficar ao mesmo nível que Slam Dunk. Nunca, ainda não tenho Mas ainda não- acompanhado o sim. anime e não tenho lido o mangá, mas acredito que Haikyuu seja capaz de estar ao nível de Slam Dunk. Eu quero Um acreditar bocado que sim. diferente a narrativa, mas muito bom também. Espero que sim, porque também estou a gostar imenso da história. Um outro, aproveitando também a falar de uma dupla de autores que também gosto muito e foi outro género também que depois comecei a apanhar muito, a acompanhar pelo menos, foi o famoso e que foi um fenómeno mundial, mas acho que nós não apanhámos esse fenómeno ao vivo e a cores, só apanhámos mais tarde, que foi Death Note. Ui, então foi muito mais tarde que tu. Certo. Death Note 2006, se não me estou enganado, É possível, sim. pelo menos o anime. Eu só comecei a ver Death Note 2010, 2011. Se eu disser aqui que nunca acabei, se calhar matam-me. Certo. Sacrilégio. Mas acho que Death Note veio trazer um outro estilo de shonen que depois abriu portas a outras coisas. Não ser só porrada, não ser só... Sim, mais psicológico. Exato, mais adulto também, muito mais adulto. É assim, essas coisas já existiam no Seinen, mas no Shonen em si talvez não tanto. Não tanto àquele nível. Acho que eles conseguiram fazer uma boa gestão de fazer uma história que não seja Seinen, mas que tenha elementos de... Porque Sim. tecnicamente o psicológico existe. Por exemplo, o Urasawa sempre fez, não é? Sim. Essas Só que não coisas era sempre... na revista principal Exatamente. Shonen, a Sim, Shonen Jump. sim. Mas o Dead Note, sim. O Dead Note trouxe essa vertente. E trouxe a vertente também de começar... Não sei se foi a partir de Dead Note que se começou também a fazer um bocado mais a gestão de... Pode-se falar de morte, pode-se falar de coisas mais sérias, que fica bem, que vende, que as crianças que não são crianças, né? Os adolescentes não se importam, que os adolescentes gostam, e a partir daí foi um rol de coisas que as coisas foram ficando mais sérias desde então. Sim, se bem que esse foi o que abriu literalmente as portas, porque ainda me lembro na altura, depois de ler algumas notícias sobre isso, que deu muitos problemas no Japão. Houve o fenómeno nas escolas, os miúdos começarem a escrever os nomes. Certo? Ainda por cima no Japão havia, não? Hoje em dia está um pouco melhor, mas o fenómeno bullying. do bullying. Sim. E havia muita gente a comprar Death Notes e a escrever nomes de outros colegas nesses Death Notes. Começar a haver bullying com base também nisso. O próprio governo japonês, uma vez ou outra, emitiram alguns comunicados de imprensa. Não a dizer que não se deveria publicar esse tipo de mangás, mas a advertir e a dizer à população para que aquilo é só uma obra de fantasia. Sim. E a Shonen Jump, durante algum tempo, teve ali tremida-se entre a dualidade de temos um sucesso do caraças e ao mesmo tempo a sociedade está em cima de nós, porque na altura aquilo era... Isso os pioneiros sofrem sempre. Sim. E olhando para trás com as coisas que existem hoje em dia... Sim, os pioneiros sofrem sempre. Mas alguém tem que abrir caminho. Ao mesmo tempo, um bocadinho mais tarde depois também, já em 2012, depois li outro shonen que
também não é de batalhas, também não é de mistérios nem de crime, que é Bakuman, Sim. que foi uma espécie de slice of life, meio com drama, meio com comédia, Uhum. mas diferente também. Dos mesmos autores decidiram fazer uma obra completamente diferente. Recomendo muito para quem quiser aprender como é que funciona toda a parte editorial dos mangás no Japão, ou pelo menos como é que funcionava, que hoje deve ser um pouco diferente, como é óbvio, mas e é muito interessante para perceber como é que são feitos os mangás, o que é que os artistas sofrem, tanto a nível de saúde como a nível de pressões, porque é que às vezes as obras não seguem os rumos que os fãs querem, ou às vezes até seguem demais o que os fãs querem. É muito interessante. Não sei se tens assim mais algum que quisesses falar assim também desta era onde tivemos-nos a descobrir a nós próprios enquanto otakus. Ahm, Assim que vem à cabeça, não me recordo. eu tenho o meu favorito que é, eu vou dizer que é Hunter x Hunter. A versão de 2012, o anime, é o meu 2011. 2011 exatamente. É o meu anime favorito, não digo mangá porque a arte é um bocadinho má, mas O anime, mas no anime a arte, é espetacular. no anime mantém-se. E o estúdio fez um trabalho fenomenal. Sim. E depois também o outro, que para mim é o outro grandioso, é um bocado clichê, mas é o Full Metal Alchemist do Brotherhood. Uhum. Sim. 64 episódios de pura qualidade. Sim, o Brotherhood também vi mais tarde, mas quando vi, sim, é muito bom. É um nível de história, a construção, as personagens, o plot é outro nível. Foi muito bem pensado e foi muito bem delineado. E não sei se ela tinha uma ideia em mente e conseguiu ter a rédea para poder fazer exatamente o que queria, mas foi muito fixe. E não fazer parte da grande revista de Shonen Talvez deu-lhe a ajude, sim. liberdade, porque novamente, como eu digo, se estivesse na Shonen Jump, seria talvez um Naruto ou um Bleach que tinha durado ad eterno. Talvez sim. E não, eu acho que ela teve a liberdade de escrever ao ritmo que queria, como queria, e levar a história do início ao fim. Mas pronto, acho que assim em geral agora fazíamos a transição e Para aquilo que. para hoje em dia, para o Sim. recente, para a última meia dúzia de anos. Ou para aquilo que é recente para nós, se- atenção. Porque às vezes nós também não estamos assim muito atuais. Em mangás, então. Sim, temos sempre um delay, mas pelo menos recente, por isso é que eu disse tudo uma meia dúzia de anos e começa pela pergunta se ainda continuamos a gostar do que sai hoje em dia. Sim. A minha resposta é sim. Sim, eu também acho que sim. Só que depois entra aqui um tópico engraçado e eu começo já se calhar pela parte um pouco polémica. Eu, na minha opinião, acho que a nível de história, pelo menos e focando-me aqui se calhar nos Battle Shonens ou nos Shonens mainstream, à volta dos Big 3 antigos, hoje em dia nem sei se há Big 3, se há Big 4, se há Big 2. Já não há nada. Pois é, também um bocado isso, mas O Big Tree era aquele. E já não há apesar, mais. sim, apesar de gostar também, continuar a gostar de Shonen, nos acompanhamos e podemos dizer que juntos vemos Jujutsu Kaisen, Nós, Kimetsu no Yaiba. nós vemos os mais badalados e da Shonen Jump vemos praticamente tudo. Sim, sim. Marshall, vimos Marshall. Estamos a começar agora Undead Unluck, que é aquele patinho feio que está na Shonen Jump, que ninguém diz, não, ninguém fala muito, mas que está lá. Portanto, faz sucesso relativo. E quem diz isso diz que Chainsaw quando. Man. Sim, e quando estrear o Dandadan estaremos lá para ver, porque acabamos sempre por vê-los. Temos sempre curiosidade. O Gigokuraku é da Shonen Jump. A Gigokuraku não tenho a certeza se é da Jump. Acho que era mensal, não tenho a certeza. Mas sim, esse também acabamos por ver. Nós acabamos por sempre por vê-los. O Blue que pode Lock. acontecer é que o Blue Lock é da Kodansha. Ok. Yeah, esse é dos outros. Mas sim, não, acabamos por ver, mas falando aqui um bocado mais de. Primeiro comparando, acho que a evolução, e se formos analisando assim a nível de evolução, acho que mudou muito. Mais até da geração, por exemplo, do One Piece para a geração Dragon Ball. Houve mudanças, mas não foram tão bruscas. Sim, o problema é esse, talvez. As mudanças foram tão bruscas. Mas atenção, faz um sucesso incrível, o que significa que a geração está. É isto que quer, é isto que pede. Portanto, eles estão no caminho certo. O que acontece é, por exemplo, da minha perspectiva, é eu gosto daquelas histórias que
Tem um bom ritmo, que tem uma boa evolução. Eu gosto muito quando os artistas dão detalhes ao mundo. É uma das coisas que eu às vezes me queixo, que é não percebo do mundo, ou não consigo encaixar isto no mundo, porque focam-se muito numa coisa e o resto do mundo parece que não existe. E as novas séries, por serem mais curtas, porque já estamos a perceber que eles estão a querer encurtá-los, não querem fazer novos One Pieces, querem sucessos mais pequenos, no sentido de pá, aí 30 volumes, talvez. Acho que falta este je ne sais quoi a mim. Não é que elas não tenham impacto, obviamente que têm. Ninguém pode dizer que vai ver Jujutsu e aquilo não é impactante, como é óbvio que é. Mas isso afeta porque até tem um outro lado que é. Não tem isso e ainda tem outra coisa que é. São momentos épicos logo desde o início. É começar as histórias. Eu falo, sei lá, de Jujutsu Kaisen ou de Chainsaw Man. Certo. Que é desde o início é logo porradas e lutas de nível onde se calhar em Naruto só viste isso em Shippuden e em One Piece só viste isso em Marineford. O que significa que escala depois também muito rapidamente. Exato. Porque se Naruto, One Piece e todos os outros têm problemas de escalar poderes, estes então é tipo... Sofrem logo desde o início. Sim. E Tecnicamente não é sofrer. O mangá é todo OP. Sim, Eles não sofrem. Eles simplesmente estás a ver um mangá que é já todo estamos OP. a ver lutas inimagináveis com cenas absurdas. E Depois tens tem o um outro Sukuna. lado, que é estás, como não tens desenvolvimento de personagens e depois também escalas rapidamente para lutas épicas, é estranha a sensação de estás a ver lutas épicas de personagens que tu nem conheces bem ou que ainda não tens apego. E às vezes matam personagens já algumas dessas lutas e tu ficas, eu se calhar não me preocupava tanto com este personagem, isto não teve assim tanto peso emocional como era suposto. Sim. Porque eu não conhecia bem este personagem. Enquanto num Naruto tu matares, sei lá, não vou dar spoiler aqui, mas tu matares um personagem secundário Naruto no Shippuden, é muito mais peso emocional porque tu viste esse personagem durante muito tempo a ser E não evoluído. só. Vamos lá ver, Naruto tinha aquela parte em que sempre que acontecia algo dramático tinhas o peso da banda sonora, aquilo parava para tu também te poderes sentir. Ou seja, as cenas e a forma como o anime estava feito era para tu poderes também refletir, para tu poderes também ir acompanhando e teres o teu espaço para processar. Eu não consigo processar nada no evento de Shibuya neste Jujutsu, porque aquilo é de tal maneira rápido e bombástico que é tipo, olha, um foi-se, vamos ao próximo, olha o outro, pumbas, adeus. É difícil processar estes É que nem, estes battles shonen hoje em dia porque o pace, o ritmo é muito, muito rápido. Sim. Acontece muita coisa. E é de género. Dá hype. E a melhor parte é que mesmo quando estamos a ver o episódio também, ia que luta Não, do caraças. não, Que luta incrível. do caraças. Eu dou outro exemplo que é Kimetsu no Yaiba ou Esse aí Demon faz boas Slayer, como personagens. quiserem. Que é, faz bons personagens, tem lutas épicas, mas depois acho que também peca por isso que é... Não tem um mundo. Não, isso parece que vivemos numa bolha. Quer dizer, é assim, eu já li o mangá, portanto, eu sei o resto. Eu estava à espera que ela desenvolvesse o mundo, não estava à espera que ela apressasse para o final. E foi aí que ela falhou para mim. Sim, mas acho que sofreu do mesmo mal, que não sei novamente se foi os editores, o que é que foi, que é vamos despachar isto, vamos criar momentos épicos e Pá, não sei. rapidamente ela chegou ao fim e que deve ter criado, ainda não li, eu ainda Sim, não li. tu vais ver o anime Temos o primeiro, mangá, sim. mas eu, para não me estragar o anime, prefiro ver o anime até porque a animação do Ufotable é qualquer coisa do outro mundo. Sim, sim. E eu concordo. Vale a pena ver, nem que seja só pela animação. A história não é má. A história é mediana. Mas cá está, eles cada vez mais querem coisas mais concisas. Achamos que está muito diferente. Sim, Talvez um bocadinho para pior, mas também é difícil dizer isto, porque depois passamos acho que quase a seja ideia de para velhos pior. do Restelo, de eu sou no meu tempo é que era bom. Não, pior não está. Está diferente. A questão é, pronto, cá está. Eu valorizo boas histórias, aquele bom desenvolvimento. E estes não têm tanto essa vertente. Não é mau. Simplesmente peca por aquilo que eu mais gosto, provavelmente. E que as pessoas às vezes acham muito secante. Acho que é simplesmente diferente. É a evolução do tempo. E até já comentei contigo que acho incrível.
porque Jujutsu e até mesmo Sakamoto Days, que é uma vibe muito mais ligeira, mas que mexe, que tem o tema da morte. Eles são todos assassinos e matam, tipo, aquilo, acontece coisas horríveis às vezes, mas é como se nada, tipo, é como se fosse tudo tranquilo. E eu fico a achar que, pronto, as gerações estão cada vez mais a querer isto. É isto que as pessoas querem. É isto que as pessoas procuram. E é isto que vende. Sim, já E se é- banalizou muito a violência. Sim, e era aí que eu queria chegar, que era, nós esquecemos-nos de um sacrilégio, meu Deus do céu, estamos a falhar, que foi o anime que virou. Foi o mangá e o anime que virou. O mangá não, porque o mangá foi o anime literalmente que Eu virou. não me esqueci, estava Foi aqui Shingeki. na minha cabeça, mas eu estava dizendo, quando é que eu vou introduzir Shingeki? Exato, Será que... foi Shingeki. O anime especificamente, porque o mangá, se vocês começarem a ler Shingeki desde o no início, Kyoshi no Attack on Titan. yeah, o início do mangá o senhor desenhava muito mal, portanto é assim uma dor, assim um bocado, mas ele vai evoluindo e para o final já está muito melhor. Mas o anime fez um sucesso estrondoso. O anime foi assim uma cena, toda a gente foi ver aquilo, toda a gente que não era gente, aqueles que não eram ataques foram ver. Tive amigos meus que nunca tinham posto olhos em animes desde E, Dragon Ball a pedir-me como e é que estamos a conseguiam falar ver, de quando uma é que história conseguiam que ver Shingeki. pronto, tu já disseste várias vezes que para ti Shingeki não é nada de wow. Não é mau, nem é para mim excelente. é A a primeira primeira temporada temporada. então não me pegou. Demorei muito tempo a continuar a ver Shingeki. Ok, Quando depois continuei a ver Shingeki, e até acho que já foi contigo. foi, sim. Que eu revi a segunda temporada para Exato, poderes eu ver revi comigo a contigo. terceira. E eu até, pá, ok, isto faz sentido, tem interesse. Gostei da história, gostei mais depois da parte política até de Shingeki e dos mistérios. E depois, no fim, ainda não chegámos ao fim do mangá, é Sim, importante não. dizer isso, e do anime. Nem do anime, Nem sim. do anime, apesar dele já ter acabado. Sim, faltam-nos alguns episódios. Falta-nos provavelmente a última temporada e aqueles especiais. É a segunda, a parte 2 e os dois especiais, sim. Exato, mas para nós foi um anime que foi caindo, foi caindo. Sim, mas espera. Ao contrário de ti, para mim Shingeki é fenomenal no início. Eu adoro a A primeira. animação, concordo. Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. E cá está, é porque é o meu género de história. Eu aprendi que gosto daquele género de história. Mas aquele género de história é diferente, e é aí que eu queria chegar, que é Shingeki faz coisas diferentes de Jujutsu e Chainsaw Man. Porque Shingeki dá-te as personagens e dá-te a evolução delas. Para bom e para mau. Isso faz bem. Para bom e para mau. Isso faz muito E bem. faz o mundo, apesar do mundo deles ser minúsculo, ele vai fazendo o mundo. Eles vão descobrindo cada vez Sim. mais mistérios dentro do próprio mundo, até que finalmente descobrem o que é cá para lá do minúsculo mundo que eles têm, e depois a partir daí é que foi Sim, a transição mas da WIT para a mapa, e foi aí que, ou seja, foram duas coisas que aconteceram quando eles descobriram o resto do mundo, que foi a história para mim decaiu em termos de qualidade, porque eu não sei, para mim não era aquilo que eu idealizava. E acho que pronto, aí posso ser eu, né? A minha idealização não foi aquela, e acho que aquilo não o jogou anime alguma quase coisa que bem. mudou de género, não é de género, mas o rumo da história tipo, E depois mudou fez de quase estúdio. uma volta de 360, e a mapa. Pá, a mudança de estúdio para mim foi uma dor, porque a WIT é fenomenal. A WIT fazia coisas maravilhosas. Mais uma coisa polémica, mas para mim a mapa é só um estúdio assim. Pronto. Tem a sorte de trabalhar em animes a mapa acho que fantásticos. faz coisas às vezes muito bem, mas aquela primeira que eles fizeram de Shingeki foi uma dor. Foi doloroso. Porque a WIT o que fazia era limava, polia e tornava melhor a fonte. Porque a fonte não é bonita. Como a Ufotable faz agora com Kimetsu. Exatamente. Kimetsu, o mangá é... e o Ufotable faz aquilo parecer estrondoso. Posso-vos garantir que uma batalha no mangá de Kimetsu não tem nada a ver com uma batalha no anime, porque o anime flui. Mas pronto, cá está. Para mim, Shingeki foi quem introduziu este tema e quem revolucionou este mercado, mas ele faz uma cena muito bem que para mim os outros não fazem, que é o mundo, os personagens.
Sim, não, Shingeki tem aquela coisa que é neste momento. Atenção, eu não sei o que é que vai acontecer, mas se matarem qualquer um daqueles três personagens principais que nos foram apresentados desde o início, amigos de criança, que é o Armin, a Mikasa e o Eren, Vai ter grande impacto. basta um deles morrer, independentemente de eu gostar ou não do personagem, só o facto de eu já o acompanhar desde o início e ter visto Sim, as dificuldades e as provações que eles passaram todos juntos até onde chegarem, sim, independentemente do que eles se transformaram em adultos, basta um deles morrer ou acontecer alguma coisa, tem um peso que, por sim, exemplo, morrer alguém em Jujutsu, para mim neste momento não tem, porque é como se o anime tivesse acabado de começar para mim. sim. Também é interessante, podemos passar para um outro tema que é outros não Battle Shonen que são famosos no momento. Temos o grande sucesso que é Spy Family. Certo. Temos também Kaguya-sama, Kaguya-sama Komi-san. tecnicamente é um shonen, sim, são todos shonens. São de romance, sim. Sim, Nós nunca vimos Kaguya, portanto. não, tentámos ver Kaguya. Nós nunca vimos Kaguya e não porque, porque é mau. Na altura achámos que era demasiado para nós, porque estávamos com pouco tempo e aquilo despendia do nosso foco. Parecia que Era estava a muito. ver Bakemonogatari outra vez, onde tinha às vezes que parar o episódio para conseguir Sim, compreender alguns diálogos. sim. Eu acho que É essa preciso é andamento. daquelas apostas boas para se ler em vez de se ver, quando não temos capacidade de foco total às vezes. Ler ajuda. Esse é daqueles que acredito que ninguém vê com velocidade 1.25, nem Sim, 1.5. é muito complicado, sim. Se for preciso, até metem em slow motion. Ahm, Mas Comi, por exemplo, já é muito mais wholesome, muito mais tranquilo e gostámos bastante das temporadas que sim, vimos. divertimos-nos, foi interessante. Tal como Spy Family, divertimos-nos com Spy Family. Não achamos Sim. que é tudo aquilo que as pessoas fazem. Não, mas é um bom Spy slice Family of life. tem um hype muito grande, ainda bem, pronto. Já está a começar a esmorecer, mas sim. Mas gostamos e divertimos-nos. E acho que também estamos bem. Agora temos o outro que ainda não vimos, o Hoshinoko, que tem um hype muito, muito grande. Sim. Eu admito, eu tenho Mas esse curiosidade tem só uma para premissa assim perceber, mais absurda, então. exato, para perceber o que é que, com uma sinopse tão estranha, Sim. como é que isto pode ser bom. Estou curioso, como eu disse, um dia havemos de ver e Sim, acho que virar as sim. nossas dúvidas. E acho que assim também aproximamos um bocadinho do final Sim. desta discussão de shonens e estava aqui a pensar durante a medida que íamos falando, em vez de entrarmos nos clichês de fazermos um top nosso ou algo do género, fazer um bocadinho diferente e se calhar fazemos duas escolhas. Uma delas seria que anime barra mangá, pode ser um ou outro, sugeríamos para uma pessoa que quer começar, e a segunda escolha é aquele que se recomendaria a alguém que já conhece anime, que já vê anime, e que lê mangá, mas por algum motivo nunca agarrou em shonens porque se calhar não é o seu género, se calhar gosta mais de shoujo, gosta mais de seinen, gosta de horror, por exemplo. Qual seria o que nós recomendaríamos a alguém que já conhece anime? Ou seja, duas escolhas, duas recomendações que faríamos. Um para novatos e outro para veteranos. É pá, pois. Ahm, Eu posso dizer para novatos hoje em dia, e para estar um bocado atualizado, eu recomendaria Boku no Hero. Pronto. Eu por acaso ia para Spy Family. Acho que é uma boa aposta para novatos. Eu até acho que a Devir fez um excelente trabalho a trazer para Portugal o mangá, porque é algo que é ligeiro, é algo que se lê e que tu sabes sempre a história. Tu podes já não ler aquilo há pá, aí um ano, mas sabes a história, porque a história tem os contornos são sempre os mesmos e a evolução é esporádica e é episódica. Então acho que foi uma boa aposta. E para uma pessoa novata, seja rapariga ou rapaz, porque o Shonen é uma demografia, mas na verdade nada interessa. Pode ser consumido por quem quer que seja. Eu acho que Spy Family até é uma boa aposta. E para veteranos, É pá, pois. eu tenho sempre a dualidade porque vou acabar por escolher aqueles que eu mais gosto e acho que ainda são bastante atuais. Sim, E tendo que escolher entre um deles, que seria Hunter x Hunter ou Full Metal. Ah, provavelmente acho que veteranos de anime, por ser mais fantasia, vão gostar mais de Full Metal.
e acho que todo o conceito da alquimia é espetacular. Sim, sem dúvida. Então acho que recomendaria esse para quem não é muito fã do género e quer experimentar. Acho que Fullmetal é uma escolha que não engana. Sim. Opa, sabes que eu adoro IQ, portanto, para mim IQ é fenomenal. Acho que a única dificuldade em IQ é se uma pessoa não é fã de animes de desporto. É só isso. Mas mesmo não sendo fã de animes de desporto, acho que aquele em particular é muito bom. Mesmo que tu não sejas fã de anime, não sejas fã de desporto, acho que aquele consegue te fazer ser fã das personagens e fã de os desafios e das coisas que eles têm que ultrapassar. Epá, não sei, mas pronto, é um bocadinho também grande, mas vale a pena. E até o mangá, eu já não me lembro até onde é que li, mas muito bom, na minha opinião. Pronto, e assim terminamos o nosso primeiro episódio do podcast Até Ficar Frio, do projeto Animanga. Se terminarmos assim a nossa conversa sobre Shonen, iremos tentar garantir uma regularidade de um episódio por mês. Estamos em vias de estudar qual será o próximo assunto. Não conseguimos adiantar quais são os assuntos de antemão, mas espero que também estejam por cá para ouvir o nosso próximo episódio. E da nossa parte, obrigado por nos terem ouvido e até à próxima. Até à próxima.